Isaías 43:10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Agora Marcos 16:15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora 2 Timóteo 4:2: Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Queridos, estamos num desafio de tentar entender um pouquinho sobre o silêncio de Deus. É sobre isso que nós temos conversado quando eu tenho subido às quartas-feiras aqui. Tentar falar sobre a fé e crença e a diferença disso, e a cara feia, ou aquilo que acreditávamos, ou que eu particularmente acreditava acerca do silêncio. É sobre isso que temos conversado nas quartas-feiras. Então estamos num desafio de tentar entender um pouco o silêncio de Deus. E o que é importante, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Deus, ele não dorme. Isso é muito importante, porque quando Deus está em silêncio, já existe uma hipótese que podemos descartar. A hipótese de que Deus está dormindo. E Deus, o nosso Deus, segundo o Salmo 121, o Deus bíblico não dorme. Então, se Deus está em silêncio, existe um outro motivo, ou Ele está falando de uma outra maneira e nós não estamos percebendo, mas porque dormiu, não. E por que eu estou falando isso? Porque os deuses antigos do Oriente Médio, onde está geograficamente localizado Israel, geograficamente no globo terrestre, está localizado no Oriente Médio, no continente asiático. Então, no antigo Oriente Médio, os deuses antigos das antigas religiões, eles dormiam. Era assim que eles acreditavam quando cultuavam esses deuses antigos. E se existia algo que esses deuses antigos, eles odiavam, era justamente o barulho da raça humana, ao ponto de acordar esses deuses quando eles dormiam. É mais ou menos como um casal. Quando este casal, ele não tem filhos, este casal tem uma casa em ordem. Este casal tem paredes não riscadas. Este casal tem objetos arrumados, ordenados, cada um em seu lugar. A casa deste casal não tem gritos. A casa deste casal, em tese, não tem choros. A casa deste casal, este casal pode tirar uma sesta, pode dormir à tarde se quiser, porque não tem filhos. Este casal, porque não tem filhos, ele consegue dormir a noite inteira. E se porventura esse casal, ele não vai trabalhar no dia seguinte, então ele pode estender a noite, e ainda por cima, este casal pode acordar um pouco mais tarde. Entretanto, se este casal, ele resolve ter um filho, toda a rotina muda. E aquele ambiente que a princípio era silencioso, agora não é mais. O ambiente, ele é barulhento, com choros, às vezes incompreensíveis, e ainda por cima com gritos. E os pais de primeira viagem, que não possuem experiência, com o intuito de tentar fazer a criança ficar quieta naquele barulho, eles compram brinquedos. Só que o brinquedo que esses pais compram fazem mais barulho do que a própria criança. E logo quando nós olhamos e comparamos essa atitude relacional desses pais com esses filhos, com os deuses antigos e as religiões antigas do Oriente Médio, com a raça humana, é basicamente assim que eles acreditavam. Os pais eram os deuses e a raça humana os filhos. E se existia algo que enchia os deuses de raiva, era justamente o barulho dos seus filhos da raça humana, gritando, falando, esperneando, e eles acordavam. E quando eles acordavam, eles tinham um surto de ira e respondiam com mau humor aquele barulho da raça humana através de 14
catástrofes geográficas. E quem escreve isso é a doutora Margel e o doutor Johannes, em um livro chamado O Silêncio de Deus. São pesquisadores que, quando analisaram as religiões antigas, eles perceberam um padrão. Todos eles acreditavam, naquela época, que os deuses dormiam, e todos os aspectos geográficos, os fenômenos, as catástrofes, eram surtos dos deuses antigos por causa da fala e por causa do barulho da raça humana. A tese desses deuses: fez barulho, morre. Os deuses precisam de descanso. Porém, quando olhamos para a raça humana, segundo a Bíblia, a raça humana foi feita à imagem e semelhança de Deus. E por imagem e semelhança de Deus, nós vamos ver então que o ser humano, ele fala, porque o nosso Deus, ele fala. Partindo dessa premissa, eu entendo então que a fala é uma expressão do barulho, assim como o barulho, ele também é uma expressão da fala. Então, falar é uma maneira de fazer barulho, e o barulho também pode ser representado pela fala. E se existe algo que nos caracteriza como ser humano, é justamente a fala. Tanto que o filósofo Martin Heidegger, ele vai dizer que nós somos seres humanos pela habilidade de falar. Portanto, quando Deus cria a raça humana, ele cria um ser que se comunica fazendo barulhos. E nós chamamos isso de fala, ou em palavras mais bonitas, diálogo. Entretanto, quando falamos desse diálogo, existem famílias, e nós sabemos disso, né, que o tom de voz do diálogo é excessivo. Se você tem aquele relógio que ele é um pouco de inteligência artificial, ele já manda para você, passou de tantos decibéis aí, sai desta reunião, porque o barulho está excessivo. Então, quando falamos de diálogo, estamos falando de barulho, estamos falando de fala. E Deus, o nosso Deus, ele nos conclama a falar. É isso que lemos nos textos base. E quero repetir, o profeta Isaías, no capítulo de número 43, no verso de número 10, o que Deus está falando é justamente um chamado. Deus está conclamando as pessoas, os seus filhos, para falar dele e falar do que é dele. Tanto que Isaías escreve: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Jesus, em Marcos 16:15, também nos conclama a falar dele e do que é dele. E Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo, o apóstolo, escrevendo em 2 Timóteo 4:2, ele complementa, conclamando também a cada um de nós a falarmos de Deus, do que é de Deus, e ele diz: pregues a palavra, tem tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Em outras palavras, irmãos, a igreja, as testemunhas, os discípulos de Jesus são conclamados a falar, falar e falar. E essa conclamação é falar segundo uma testemunha. É falar segundo uma testemunha que fala do Evangelho. E é falar segundo uma testemunha que fala do Evangelho em tempo e fora de tempo. E como é que poderíamos entender isso? Por exemplo, aqui agora é o tempo da reunião para se falar do Evangelho. E em tese, no teu serviço, um determinado momento não é tempo para se falar do Evangelho. Paulo diz, em outras palavras, que em qualquer lugar, em qualquer momento, você e eu devemos falar do Evangelho. Logo, fala, fala e fala. E o que eu acho interessante na fala é que Deus, ele não fica intrigado, ele não se incomoda com barulho.
Barulho não incomoda a Deus, como incomodava os deuses das religiões antigas do Antigo Oriente Médio. O que incomoda Deus, o que deixa Deus intrigado, que pode levar Deus ao silêncio, e nós falamos isso em quartas-feiras passadas, é a injustiça que cometemos em relação ao próximo. Porém, essa testemunha, ela também pode ser chamada de mensageiro. Porque essa testemunha que leva o evangelho em tempo e fora de tempo, é também um mensageiro por levar algo que não é dele. O mensageiro leva uma mensagem que não é dele. E quando ele vai falar daquele que entregou a mensagem, ele também não está falando dele. Ele está falando de outra pessoa que o enviou. E neste caso, nós somos, segundo os textos que lemos, testemunhas. Nós somos, segundo os textos que lemos, mensageiros de Deus. E quando falamos dos mensageiros de Deus, das testemunhas no Antigo Testamento eles tinham um jargão, uma maneira de você identificar quem era o mensageiro de Deus. Era chamado de profeta. E esse profeta, ele chegava dizendo: assim diz o Senhor. Ou ele dizia: ouve, ó Israel, assim diz o Senhor. A maneira para se identificar um mensageiro, uma testemunha no Velho Testamento, era sempre partindo desse pressuposto. O profeta, o mensageiro, a testemunha dizia: assim diz o Senhor. Em outras palavras, ele estava na condição de testemunha, de mensageiro, levando algo de alguém e falando desse alguém e não dele. No Novo Testamento, não é diferente. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, Paulo assim escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Preste atenção no início do texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então agora o apóstolo, igual ao profeta, igual à testemunha, igual ao mensageiro no Velho Testamento, ele se coloca na mesma condição. Eu recebi algo, estou replicando e passando isso para vocês. O que eu recebi é de alguém e estou passando algo que não é meu. Por isso o apóstolo também está na condição de testemunha, na condição também de mensageiro. Pedro, o discípulo que andou ao lado de Jesus, não é diferente. Leiamos 2 Pedro 1,16. Pedro assim diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então perceba, eu não estou inventando uma história de carochinha, não é algo cultural, não é um folclore, não é um mito. O que eu estou pregando para vocês, o que eu estou passando para vocês, foi algo que nós vivemos, vivenciamos, experimentamos, sentimos, provamos, e é isso que eu estou passando para vocês. Então perceba, Pedro como discípulo, assim como Paulo o apóstolo, assim como o profeta no Velho Testamento, também está na condição de testemunha e mensageiro. E aqui eu aprendo mais um princípio sobre o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, não é que ele está em silêncio propriamente dito, mas possa ser que ele tenha enviado mensageiros para falar com você. Isso acontece. Então, quando você e eu, na nossa peregrinação, achamos que Deus se calou, na verdade não estamos percebendo os mensageiros que Deus está enviando, ou não estamos dando crédito aos mensageiros que Deus está enviando, porque quando você e eu queremos um mensageiro, já achamos que ele vai vir como profeta antigo, dizendo: assim diz o Senhor.
Eis que te digo, e nem sempre é assim. Jesus caminhando no caminho para Emaús com aqueles dois discípulos não reconheceram quem era Jesus. E Jesus estava ali ao lado deles, conversando com eles, ensinando eles. E diz a Bíblia que o coração deles se aquecia, enquanto aquele mensageiro que eles não identificaram estava falando. Porém, estava ali ao lado. Mas você e eu, às vezes nos recusamos os mensageiros de Deus que Deus está enviando. Então não significa, ou não é que Deus está em silêncio. Deus está falando por intermédio de seus mensageiros. Em outras palavras, o que eu quero dizer, igreja? Nós somos conclamados a falar, falar e falar, porque você e eu, nós somos sim profetas de Deus nessa terra, somos sim testemunhas oculares do que Deus pode fazer através de uma vida, uma transformação de vida, quem éramos e quem somos, e o que poderemos ser, e também somos mensageiros de Deus. Então, o Senhor Jesus, Deus nosso Pai, Ele te chamou não para ser telespectador, não para ser e ficar sentado apenas, mas para falar, falar e falar, porque você e eu somos testemunhas e boca dele nessa terra. Mas eu fiquei pensando comigo assim, como é que eu posso identificar a verdadeira testemunha, o verdadeiro mensageiro de Deus? Porque a Bíblia fala de falsos profetas. Então como é que eu posso identificar o verdadeiro mensageiro, a verdadeira testemunha? E eu acredito que podemos partir do pressuposto onde o verdadeiro mensageiro, a verdadeira testemunha sente o que Deus sente. Repito, o verdadeiro mensageiro, a verdadeira testemunha sente o que Deus sente. E isso é tão bíblico que no Antigo Testamento, os profetas, o período dos profetas é chamado no Antigo Testamento de profetismo. E eles sentiam o que Deus sentia, e eu vou te provar. Ezequiel, capítulo de número 4, verso de número 4. Ezequiel é obrigado a deitar e ficar deitado um período de tempo de um lado, do lado esquerdo, e ele não poderia virar. Ele teria que dormir daquele lado, acordar daquele lado, ele não poderia virar. Então perceba que talvez Ezequiel não tinha uma boa noite de sono. Ele teria que, no caso, pegar as mazelas, as iniquidades do povo de Israel e colocar debaixo do seu lado esquerdo e ficar. Depois do verso de número 6, Ezequiel 4, verso de número 6, está aparecendo no telão, e peço para que depois tu leia em casa, eu tenho que correr por causa do tempo. Nós vamos ver que em Ezequiel 4, 6, agora Deus manda ele virar de lado. Agora você vai pegar as iniquidades de Judá e vai colocar no seu lado direito. Em outras palavras, o que Deus está querendo mandar a mensagem, dizer para o povo é o seguinte: ó Ezequiel, está vendo como é que é viver de modo incômodo? Por causa da iniquidade do povo, a iniquidade do povo me incomoda. Você está sentindo o que eu estou sentindo, Ezequiel? Eu não consigo dormir. Assim como você também não consegue dormir, Ezequiel. Eu quero que você perceba e transfira essa mensagem ao povo de Israel, que a iniquidade deles e de Judá está me incomodando, assim como incomoda você. Digo mais. Quando você vai no mesmo capítulo 4 de Ezequiel, do verso 12 ao verso 17, eu também não vou ler, porque é um texto extenso, você leia na tua casa, e espero que tu leia. Ezequiel 4, do 12 ao 17, Deus fala para Ezequiel: ó, sabe onde você vai fazer a tua comida a partir de hoje, Ezequiel? Em cima das fezes humanas. Então você vai cozinhar a sua comida, está aqui, irmão, depois você lê, não sou eu que estou falando, é Bíblia. Você vai pegar e você vai fazer a sua comida e você vai comer cozinhando em cima de fezes humanas. Faz o fogo, coloca a fezes humana e cozinha em cima. Aí Ezequiel lamenta. Fala: mas só está de brincadeira, né? Já é demais. Não dá para comer com o cheiro da fezes. Aí Deus tem piedade de Ezequiel. Fala: então faz o seguinte, troca a fezes humana e coloca esterco de vaca. Melhorou? Eu acho que é bem diferente dos profetas atuais, né? Acho que é muito diferente dos profetas atuais.
Entretanto, Deus fala isso para Ezequiel. E aí, Ezequiel, o que você acha de comer esse sacrifício aí, ó, com esse cheiro? Tipo assim, a comida é o sacrifício que o povo está oferecendo. O que você acha desse cheirinho bom chegando nas tuas narinas, Ezequiel? A verdadeira testemunha, o verdadeiro mensageiro sente o que Deus sente. E Isaías? Isaías 20, verso 2, verso 3. Isaías andou 3 anos nu no meio de Israel. Se fosse hoje, tu era preso. Isaías andou 3 anos nu, mandando mensagem ao povo de Israel. E por quê? Porque Deus falou para ele, ó, você vai tirar tudo aí, porque eu quero que você sinta a vergonha, porque o meu povo é a minha roupa. A santidade de Deus é o povo dele. O que é santidade se não revestimento? O que é santidade se não veste? Por isso que eu escrevi um livro, está no site, que é chamado de Santidade, a nossa roupagem. A roupagem de Deus é justamente o povo dele. Então Deus vira para o profeta e fala assim, ó, tira essa roupa porque você vai perceber a vergonha que eu tenho. Eu estou com vergonha do povo. Eu quero que você sinta isso. E isso é Velho Testamento, mas o Novo Testamento não é diferente. Quando você pega Pedro, Paulo e todos os outros apóstolos pregando, e eles falavam de amor, perdão, salvação, cruz, redenção, eles falavam de todos os atributos relacionados ao reino de Deus, eles tinham autoridade sobre o Espírito Santo, sim, nós sabemos, mas estes homens, eles falavam e sentiam o que falavam. A autoridade não é só porque o Espírito Santo desceu com fogo, a autoridade deles é porque eles falavam, porque eles sentiam, eles viviam. É diferente de um discurso vago. É diferente de uma palavra esmo, de uma palavra como uma folha seca que vai pelo vento. Eles falavam daquilo que viviam, do que sentiam, do que teriam experimentado, provado. Por isso tinha efeito, por isso tinha conversão de almas, por isso tinha arrependimento, por isso nós tínhamos batismo com dons de línguas e tantos outros. Por isso nós tínhamos uma igreja viva, uma igreja forte, porque eles não jogavam palavras ao vento, eles falavam do que sentiam. Quando falava do perdão, eles perdoavam. E eu já contei aqui acerca de como Tiago, o maior, ele foi morto, ele foi entregue. O primeiro Tiago foi entregue, e depois no dia do julgamento, o seu delator pediu perdão para ele, se converteu junto com ele e morreu ao lado dele. Ele falou, você não tem que pedir perdão de nada, vamos nos encontrar com o mestre. Perdão. Perdão. Não é palavras, não são teorias, não é vago, não é superficial. Vem de dentro da experiência. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, você é mensageiro de Deus na terra. E por que eu estou falando isso? Eu quero resumir um testemunho que aconteceu comigo há poucos dias atrás. Eu fui deixar o meu carro ali em Guarulhos, próximo da Paulo Fatini, da Avenida Paulo Fatini, na concessionária, para uma manutenção preventiva. E na hora de ir embora, então eu voltei de Uber, deixei o carro e fui voltar de Uber. E quando eu estou voltando de Uber, o primeiro motorista localizado pelo aplicativo, ele cancelou a viagem e ele estava a 5 minutos de distância do local. Aí o segundo motorista identificado estava a 7 minutos, também cancelou a viagem. Eu falei, legal. Hoje eu tenho que ir para a escola Primeiros Passos. Eu vi que a Dutra estava um pouco cheia, congestionada. Eu falei, meu Deus, que hora que eu vou estudar? Então eu pensei, o terceiro motorista, se for localizado, eu vou sentar atrás, para eu ir estudando o que eu tenho que falar na escola Primeiros Passos à noite. Chegou o terceiro motorista, quando localizou, ele estava somente a 12 minutos. Mas eu falei, eu vou esperar, né? Fazer o quê? Aí aceitei a viagem, esperei ele chegar, decorei as 3 primeiras letras da placa, para o cara não se perder e eu não me perder, e eu fiquei decorando. Aí quando esse cara chegou, ele passou por mim, não me viu, mesmo eu tendo decorado a placa, e aí ele foi parar na outra esquina lá embaixo, e eu corri atrás dele para não perder o cara, que eu precisava de estudar. E quando eu cheguei no carro, eu falei o nome dele em formato de pergunta, fulano, e ele respondeu, Beltrano, e aí eu fui para a porta de trás, para poder entrar e ler o que eu teria que falar na escola Primeiros Passos, rever, só que ele falou, não, senta aqui na frente. Aí eu falei, meu Deus, o cara vai querer conversar. Mas sentei na frente, e viemos em direção à Dutra.
Na Dutra parou. O percurso tradicional dali da Paulo Fatini até minha casa era de cerca de 20 minutos. É isso que eu levo. Eu gastei 2 horas e 5 minutos. Trânsito parado. Aí no caminho, nós estávamos ali parados. Eu não podia estudar. E aí eu falei para ele, a Dutra está muito cheia, está difícil de andar em São Paulo, qualquer hora do dia e da noite, está isso, né? Ele falou, é por isso que eu quero estudar, para eu tentar fazer alguma coisa diferente, não vou largar o Uber, mas eu preciso tentar alguma coisa diferente. Você quer estudar o quê? Eu quero estudar filosofia, da hora, eu gosto muito de filosofia, amo filosofia. Aí ele perguntou de modo bem direto, você é professor? Aí eu cheguei e falei, sim, sou, mas o que é que me entregou como professor para você, né? Ele falou, você é de matemática? Eu falei, não, de história e geografia, mas teve um ano que eu dei aula de filosofia para o ensino médio. Eu sabia. Eu falei, mas o que é que me entregou é o teu jeito de falar. Bacana. Aí eu falei, eu gosto de filosofia, mas por que você vai falar sobre filosofia? Por que você vai estudar? Porque eu estou tentando encontrar algumas respostas para algumas questões da vida. Interessante, bacana, mas eu acho que na filosofia você não vai encontrar respostas. Eu acho que na filosofia você vai encontrar mais perguntas. Eu falei para ele. E aí, então, ele chegou e falou assim, mas me diz uma coisa, Rodrigo, quanto tempo você estudou e o que você estudou? Porque na faculdade você aprende o quê? Eu discorri um pouco sobre a arte da filosofia, nem a história, na faculdade é mais história, não é muitas teses dos grandes filósofos, você vai ter que estudar por conta própria. Entretanto, eu perguntei, mas por que você quer estudar propriamente dito? Ele falou assim, porque eu estou com dúvida da minha salvação e eu quero estudar sobre o perdão. Eu acho que eu perdi a minha salvação. Foi o que ele falou. E ali então eu encontrei uma deixa. E eu lembrei de quando um dos grandes da lei chegou em Jesus e falou acerca de algo para Jesus, e Jesus falou, o que está escrito na lei? E esse grande falou, tal coisa. Ele falou, como é que você lê? Jesus perguntou, qual é a tua interpretação? E eu acho válido entendermos como os outros também entendem as coisas. E eu perguntei para ele, o que você entende sobre o perdão? Aí resumindo a história, irmãos, porque a nossa hora já foi. Conversamos nesse período, ele abriu o coração, falamos sobre perdão, falamos sobre amor, falamos sobre gostar, a diferença de amar e de gostar. Falamos sobre família, ele falou que não conseguia perdoar o cunhado, contou a história, abriu o coração. Depois ele corta a conversa no meio e pergunta logo direto, você é evangélico, não é, Rodrigo? Aí eu cheguei e falei assim, também sou evangélico. Ele falou, mas eu sabia que você era evangélico, porque quando você entrou no carro eu senti um alívio, e faz tempo que eu não sinto paz. Foi o que ele falou. Desfecho, depois de tudo que nós conversamos, eu cheguei no meu destino, cheguei na minha residência, ele apertou a minha mão, no decorrer da conversa, eu percebia que ele ficava ouvindo, refletindo profundamente, com os olhos cheios de lágrima. Quando eu desci, ele apertou a minha mão e falou assim, irmão Rodrigo, Deus te usou. Algumas coisas que você falou, eu havia esquecido. Algumas coisas que você falou, eu não sabia. E outras coisas eu não enxergava da maneira como você está enxergando. Deus te usou. Eu vou pedir para você um favor. Ele falando desse jeito. Fala, fala, fala. Porque Deus é contigo e não te cales. As pessoas precisam ouvir o que Ele te deu. Hoje eu não tenho, a partir de agora eu não tenho mais dúvida da minha salvação. O que eu quero pedir aos irmãos, e aqui eu desfecho, não te cales. Não te envergonhes, achando que você é um nada, que não sabe falar. Moisés também criou essa desculpa. Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sei falar, e nós sabemos quem é Moisés. Irmão, fala, abre a tua boca, as pessoas estão clamando por redenção, por explicação, elas estão com dúvidas. E você é a testemunha, você é o mensageiro, você é o apóstolo desse século, você é o discípulo. Deixa Deus te usar, a palavra de vida está na tua boca, a palavra de vida está no teu coração, a cura está sobre você. Deixa Cristo tocar as vidas através da sua vida. Você é bênção.
Não te cales, não te envergonhes, não te intimide. Deus é contigo. Fale. Que Deus os abençoe.